Bem-vindo a esse belo condomínio. Nós estamos em Oviedo. E se você gostar do que você vai ver nesse vídeo, entre em contato comigo, porque esse condomínio terão apenas 47 casas. Terão 47 single family homes em terrenos grandes. A média de tamanho de terrenos aqui é de meio acre, ou seja, mais de 2.000 metros quadrados de terreno. Porque todas as casas aqui são muito largas, aonde o tamanho médio da frente desse lote é de 80 pés. E você deve estar se perguntando, 80 pés, será que é muito? Sim, é muito pelo seguinte: a distância entre você e o seu vizinho será de mais 30 pés, ou seja, mais ou menos 10 metros de distância entre você e o seu vizinho. Por que eu falo isso? Porque a maioria dos vídeos onde eu te mostro single family homes, o tamanho médio é entre 50 e 60 pés. Nós estamos falando de 80 e tem casos até de 90, 95 pés de largura. Quando a gente fala de profundidade, ele é mais do que o dobro do que normalmente as casas entregam. Uma casa padrão tem 120 pés de fundo. Aqui há lotes com 260 pés de fundo. Então é mais do que o dobro. O que me ganhou no condomínio? Bom, primeiro que quando você entra, ele é um condomínio fechado, que te dá uma sensação interessante, e para esse valor e esse tipo de casa, eu entendo e concordo. Quando eu comecei a dirigir, porque eu sempre chego no condomínio e vou olhar como ele é, como ele está sendo construído. A construtora fez o que eu mais amo. Ela fez uma curadoria das árvores. E o que isso significa? Ela, ao definir os lotes na área total do condomínio, ela definiu quais árvores ela manteria. Então tem uma praça com um fire pit, que é uma lareirinha a céu aberto, com 4, 5 árvores, que são a coisa mais linda. Depois a gente vai dando uma volta pelo condomínio, do lado de uma outra casa tem uma oak tree maravilhosa, que você vai ver nas imagens. Na frente de uma terceira casa também tem uma outra oak tree. Por que eu falo isso? Porque essas árvores acabam decorando o teu condomínio. E isso é super importante no sentido de sentir um bem-estar. Quando a gente tem um pouco mais de natureza, te dá aquela sensação de algo novo, porém existente, tá? Então é essa a sensação que nós temos aqui. Agora que você já tem mais ou menos uma sensação de como é estar nesse condomínio, vamos falar sobre essa casa. A primeira sensação que eu tive quando eu entrei aqui foi de alegria. Falei, puxa, olha só, é uma casa relativamente grande, com pé direito alto, mas ela não me deixa solta dentro da casa, eu não fico perdida. Eu entendo por quê. O que acontece? Eu entro, tô com meu pé direito alto aqui, eu tenho um espaço aberto, mas sutilmente dividido por uma meia parede. Então, nessa primeira posição, eu posso ter a minha sala de estar formal, ou até mesmo uma adega como eles decoraram aqui. Eu consigo continuar nesse meu hall extremamente largo, tenho a minha sala de jantar formal. Só que está tudo aberto, mas eu consigo sentir essas divisões. Enfim, eu chego na minha sala de estar, que é uma delícia, porque você não faz ideia a vista que eu tenho nesta posição. Antes de eu continuar o tour da sala de estar em diante, que é onde efetivamente é o dia a dia da casa, eu vou te chamar para vir comigo na entrada, porque aqui eu já tenho uma suíte júnior, que certamente pode ser utilizada por alguém da família ou ser uma suíte de visitas. O que eu gosto? Apesar de não ter uma porta separando os ambientes, eu tenho esse pequeno hall que me faz
eu brinco que são descompressões, né? Mas me separam os ambientes. O quarto, muito grande, tá? Você vai ver que nós temos uma cama king. Nós não temos uma mesa de cabeceira, eu achei interessante, eles fizeram como se fosse um armário embutido, né? E ficou ótimo, tá? Ficou, enfim, eu entendi a proposta e é bem coerente. Agora, ainda sobre o tamanho deste quarto, né? Então eu tenho um banquinho, eu tenho sempre a minha cômoda e se você está chegando agora no canal, eu sempre comento do tamanho da mobília para que você tente ter uma sensação do tamanho dos ambientes. E mais uma curiosidade, por que todo quarto tem uma cômoda? Porque você vai perceber que normalmente os closets só tem um armário para você pendurar roupas. Então essas cômodas seriam para nós guardarmos aquelas peças de roupas dobradas ou menores, tá? E ela tem um walk-in closet, esse quarto ainda vai ter um walk-in closet. E como eu comentei, como é uma suíte júnior, eu tenho uma opção de banheiro aqui, com banheira, super funcional. Lembrando que este condomínio vai oferecer casas que a gente chama de spec homes, ou seja, que a construtora fez toda a seleção da casa, e também casas para você construir, mas o melhor ainda está por vir. Então agora nós vamos voltar aonde nós paramos, que era nesta sala de estar aqui. Então o que eu tenho aqui nessa posição? A minha sala de estar do dia a dia, eu tenho a minha cozinha, então eu tenho a visão ampla. Eu tenho a minha sala de refeições do diário, porque eu tenho uma sala de jantar formal aqui do lado. Quero ressaltar que a sala é muito clara. E por que acontece isso? E eu fico olhando para lá e para cá só para eu me ambientar. Eu tenho, além de 4 folhas de portas de correr em vidro aqui, eu tenho um roda-teto, vamos chamar assim, de janelas. Como esse pé direito é um pouco mais alto, essa luminosidade lá de fora entra nesta posição. Um outro lembrete que eu gosto de fazer, essa é uma casa modelo. Vamos lembrar que a construtora coloca tudo que ela tem de valor agregado para essa construção, tá? Então, muitos dos itens que você está vendo são itens, às vezes, apenas de decoração e outros tantos são opções estruturais que ela escolhe para deixar a casa extremamente atrativa, confortável, para que você se encante. Quando você conversar comigo, eu vou te explicar todos esses detalhes, como é essa composição, o que você pode escolher, o que você não consegue mudar, como nós vamos montar uma casa de acordo com o teu orçamento. A gente já saiu da sala de estar, agora nós estamos na cozinha, uma cozinha ampla. Eu vou enfatizar de novo a questão da largura dessa casa. Por quê? Porque ela me faz com que eu tenha aquele hall muito largo, eu tenho sempre muito espaço entre os ambientes, é tudo muito largo, olha só, por mais que eu puxe essas cadeiras, essas banquetas, para eu estar aqui na cozinha, eu continuo com muito espaço de movimentação. A mesma coisa acontece entre o fogão e a ilha. Também eu tenho muito espaço de movimentação, me levando a comentar e fazendo com que você se visualize aqui dentro dessa casa tendo uma festa com amigos, com familiares, que você consegue ver todas essas pessoas se movimentando livremente num ambiente amplo, mas ao mesmo tempo bem aconchegante. Qual é o destaque dessa cozinha? Além dos appliances ser uma linha bonita, que é uma linha da GE mais premium, o que eu amei foi essa despensa. Normalmente essa porta vai ser uma porta maciça, eles colocaram com uma porta de vidro, eu particularmente gosto porque fica mais leve o ambiente, mas aqui ficou uma graça, porque eles colocaram as prateleiras de um lado e me fizeram um outro cantinho aqui com mais armários nessa posição. Eu teria meu canto do café aqui. Continuando aqui no andar de baixo, você viu que eu passei por umas portas duplas, você vai saber o que é daqui a pouquinho. Antes de nós irmos para o outro lado da casa, vamos continuar nessa posição. O que acontece? Eu tenho um corredor aqui. Ai, eu não tinha reparado, esse corredor tá uma graça, porque tem muitas gravuras e quadros, enfim, imagens aqui que estão muito bonitinhos. Vamos lá.
corredor, quarto, banheiro e quarto, tá? Essa casa tem algumas opções. Eu posso construí-la só térrea, onde ela terá 4 quartos, 3 banheiros e um lavabo. Ou eu posso construir ela com 5 quartos, 4 banheiros e um lavabo. Por quê? Porque eu posso acrescentar o que nós vamos ver lá em cima. Mas vamos tentar visualizar ela térrea primeiro. Quando eu passo entre a cozinha e esse corredor, de novo, eu tenho uma área de descompressão, isso é super bom, sabe? Eu não tô com a porta do quarto já dentro da minha sala ou da cozinha. Para lá, eu tenho uma porta que vai me levar ao lado de fora, o meu jardim e a minha piscina. Para cá, eu tenho essa porta aqui, que é um quarto. Eu tenho uma segunda porta, que é o banheiro deste quarto e também deste terceiro quarto. Esse banheiro também será o meu banheiro da piscina, tá? Então, quem quiser tomar um banho, uma ducha após o banho de piscina, é esse banheiro que vai usar. Então, saímos deste lado da casa e nós vamos para as portas duplas que nos esperam com uma suíte belíssima. Este é o quarto principal da casa. E o que é legal? Olha só. Eu fechando essas portas duplas, no meu dia a dia eu posso deixar aberta, mas eu fechando, olha a privacidade que me cria. E de novo, eu tenho uma câmara aqui de descompressão, é um hall, mas pelo menos eu separo o dormir do banho e do vestir. Eu adoro isso, tá? Porque você tem ambientes diferentes, né? Cada um no seu quadrado, é bem bom. Vamos lá. Banheiro, não preciso... Acho que dá para perceber, né, o tamanho dele aqui. Ele é gigantesco. E eu, às vezes, não entendo por que tão grande, mas, né, é a nossa realidade aqui. Então, eu tenho 2 pias separadas. Eu tenho uma freestand tub. Eu tenho um shower, né, que é o nosso banheiro. Você vai ver que ele tem um degrau um pouquinho para baixo e ele é todo de concreto, então ele está pertencendo toda a estrutura, a gente não tem aqueles insertos de fibra, tá? Um closet para quem tem menos roupa e um segundo closet para quem tem um pouco mais de roupa. E aqui você vai achar estranho, mas a construtora usou para demonstrar para você o quão preocupada com a eficiência energética ela é. Então, o que a gente vai ter aqui? Nas paredes externas da casa vai ter um outro tipo de isolamento térmico entre os blocos. Quando a gente fala do teto, tá? Então, antes deles colocarem a telha, eles colocam uma barreira radiante para que esse calor também se dissipe e não fique acumulado entre o forro e o telhado, tá? O que mais que eles têm? Eles mostram aqui que eles colocam uma barreira agora já de umidade. Então eu tenho o meu bloco, eles colocam as madeirinhas, colocam uma outra madeira e depois vem essa película para minimizar o acesso de umidade na casa, para depois eles colocarem o siding, que é um revestimento fibrocimentício. O que acontece aqui? Paredes são também isoladas, tá? Aqui eles mostram também como que é a tomada, interessante. Outra coisa que eu adoro, que a gente às vezes não tem o entendimento, né? Como existe o drywall, nas paredes internas, o que acontece? Olha só, a fiação é uma fiação bem grossa para chegar nas tomadas, porém ela passa por dentro das madeiras de sustentação, tá? Então não existe conduíte na América, tá? Vamos nos preparar para isso. A outra coisa, a tubulação também é bem interessante, porque tudo que é de esgoto, sim, é feito de PVC, mas as entradas de água é uma mangueira um pouco mais grossa, tá? Então é umas coisas bem diferentes do que a gente
está acostumado, né, na nossa construção. E de novo, quando a gente olha para cima, você vai ver aquela barreira metálica que eu comentei, e também depois dessa barreira eles colocam uma camada bem generosa de isolamento térmico, que é uma lã de rocha em flocos. E a última peça aqui dentro desse banheiro gigantesco, né, vou brincar, é o toalete, que ele tem toda a privacidade também ali com uma porta. Então nós novamente passamos pelaquela área de descompressão, pelo aquele hallzinho, e eu chego no quarto propriamente dito. O que a construtora aqui colocou, e num quarto desse tamanho eu entendo e gosto, tá? Então ela fez esse rebaixo de teto, é um pé direito alto, mas o rebaixo de teto deixa esse quarto um pouco mais sofisticado, tá? Uma cama king bem grande mesmo, e o que me ganha são essas 3 janelas, porque ao acordar eu consigo ver uma mistura de lago com vegetação que é muito bonita. E o que é interessante, essa, como eu comentei, é uma casa modelo que foi inaugurada a questão de 3 semanas, e em breve ela estará no mercado num formato de leaseback. Então entre em contato comigo se você quer entender como funciona esse tipo de investimento. Saímos da suíte principal, voltamos pela sala de estar, passamos pela cozinha. Aqui entra um ponto que, se você escolher construir o andar de cima, as coisas se modificam um pouquinho, tá? Por quê? Porque eu tenho que incluir essa escada. Mas eu tenho uma área aqui de circulação e uma drop area misturada com mudroom maravilhosa, tá? Porque eu tenho esse acesso, aqui está minha bancada, mais armários, algumas prateleiras, aqui para eu deixar os meus sapatos, enfim, excelente. Tá, se eu continuar no piso inferior, o que vai acontecer? Eu tenho um lavabo aqui atrás e eu vou ter a lavanderia. Essa lavanderia é uma lavanderia longa, excelente, porque, primeiro, nós temos uma janela, e vamos lembrar que a próxima casa está a 30 pés de mim, olha só, é bem distante, então meu vizinho não está grudado em mim. Outra coisa, tenho as 2 máquinas, eu coloco o tanque, e se eu quiser, coloco esses armários, excelente, tudo, além de... Porque a nossa lavanderia aqui vira meio que um depósito, porque além dos materiais de limpeza, caixinhas, coisas que vão, enfim, que você não tem onde colocar, você acaba colocando na lavanderia. Então isso aqui é excelente, tá? E o que eles ainda idealizaram nesta lavanderia aproveitaram para colocar uma gaveta, mas deixaram um espacinho para o pet. Aqui está o pet food, então a gente tem uma área que eu chamo sempre de piso frio, que é mais fácil de limpar, de repente para o pet ficar. Agora, aqui é uma incógnita, tá? Eu imagino que isso aqui seja uma parte só de decoração da construtora. Por quê? Certamente haverá uma porta aqui, mas eles fizeram um mini escritório. Por quê? A gente recebe muita correspondência, então isso fica espalhado pela casa, ou sempre na bancada da cozinha, que não é bonito, tô falando por experiência própria. E que o meu marido sempre tá lá louco comigo, porque eu vou espalhando toda a papelada. Bom, então aqui ficaria escondido, maravilhoso, e ainda não me tirou o resto do espaço que eu tenho, mais porque é embaixo da escada, mais profundidade para armazenar caixas, malas e tudo mais. Então, estamos voltando no corredor, e agora te convido a visitar comigo esse andar de cima, que, lembrando, é um opcional. Você paga a mais por isso. A casa em si, a planta original, é térrea. Bom, eu definitivamente faria o andar de cima, porque é muito legal. O que acontece? Além da escada, já estar numa área um pouco mais reservada da casa, que eu adoro, porque aqui seria um ambiente extremamente familiar, tá? O que eles fizeram? Então a escada tá aqui, quando eu chego eu já tenho uma mini salinha, que eu adorei, ficou uma graça. Enfim, eles fizeram coloridinha e tá muito bacana. Aqui eu tenho um linen closet gigantesco. Essas portas disfarçadas aqui são as máquinas do ar-condicionado. Uma casa desse tamanho precisa de 2. E aqui está meu loft, olha só que bacana isso. Gigantesco.
Tem 3 ambientes aqui que eu adorei. Então, tem uma área de jogos de tabuleiro, tenho a minha mesa de ping-pong, meu sobrinho ia amar, o Arthur. Nós temos também uma sala de estar ou de televisão ou até mesmo de videogame, porque agora que eu tô vendo eles colocaram 2 telas e um banquinho. É muito grande. Pé direito alto, bem confortável, tá super bem decorada, super bem ambientada. Eles colocaram um dry bar aqui, ou seja, eu tenho uma bancada, uma geladeira, excelente, porque quando a gente está aqui em cima você não precisa descer, eu até colocaria um micro-ondas ou uma máquina de pipoca em algum lugar aqui. E eu tenho mais um quarto com um banheiro completo. Não chega a ser uma suíte, mas sim eu tenho um apartamento aqui em cima. Vamos lá, momento do óculos. Então vamos entender como funciona a tabela de preços aqui. Recapitulando, esse condomínio será de apenas 47 single family homes, tá? Então ele é um condomínio fechado, ele não tem portaria, ele tem um portão. O que acontece? Então os lotes, como eu comentei durante o vídeo, são mais largos, são terrenos de, muitos deles, meio acre, até maior do que meio acre. Nós temos 2 opções, ou o cliente escolhe uma casa que nós chamamos de spec, e eu vou te dar 3 exemplos de valores aqui, ou o cliente escolhe construir uma casa do zero. O que é construir uma casa do zero? É a possibilidade de escolher um lote, escolher uma planta, definir todos os upgrades estruturais, que seriam desde tamanhos às vezes de porta de correr, substituir uma banheira em um banheiro por um box, incluir ou não um tanque na lavanderia, escolher uma gourmet kitchen ou não. Muitas vezes eles permitem que a gente coloque um pot filler, que é aquela torneira próximo ao fogão, enfim. Então, esses seriam os nossos upgrades estruturais. E depois, os acabamentos. Então, aqui, você viu que essa casa, o revestimento de toda a área social e de circulação dela é um piso laminado mais largo. As escadas são de madeira maciça. O guarda-corpo aqui de cima é vazado. Aí você viu diferentes acabamentos de tampos nos banheiros, a cozinha com waterfall, a qualidade dos armários, enfim. Então, todas essas são as nossas escolhas de acabamento, ao ponto de eu poder escolher a quantidade de pontos de luz, se eu quero ou não ter um ponto central para ventiladores, e assim nós vamos. Então, eles detalham isso muito, tá? É como se você estivesse efetivamente construído uma casa à sua escolha. A única diferença é que tem plantas pré-determinadas, tá? O que é interessante aqui? Que a construtora, ela está oferecendo 1, 2, 3 plantas que podem ser apenas térrea ou com 2 andares. Então, eu já transformei em 6 opções, tá? Aí eu tenho uma 7ª, 8ª, 9ª, nós temos 10 plantas diferentes. E isso é interessante porque às vezes os clientes vêm com uma intenção de construir algo, mas a construtora, de algum jeito, né, pela essa experiência, por construir em diferentes estados, por estar há tanto tempo no mercado, consegue aprimorar essa planta, e é bem provável que você se sinta confortável escolhendo uma delas. Quando a gente fala de valores, a casa menor aqui começa preço base, $796 mil. E o lote de menor valor seria um lote de $9 mil, tá? Eu tenho lotes, só para você entender, com vista para o Pound, que é aquele pequeno lago construído pelo homem, que pode custar entre 70 a 85 mil. Eu tenho lakefront, ou seja, como esta posição que está a casa modelo, valores entre 320 mil a 375 mil dólares. Qual é a característica desse condomínio? Quando eu falo que eu tenho terrenos de meio acre, são famílias que querem morar em terrenos grandes e que terão a sua própria estrutura
de casa, que eu vou te mostrar daqui a pouco lá fora, porque eu ainda não te mostrei a área externa, tá? Então ele tem uma piscina belíssima, ele tem duas pérgolas separadas com a minha Summer Kitchen e uma outra de estar, e eu ainda tenho mais terreno sobrando, né? Além de tudo isso, eu ainda tenho terreno. Então a característica dessas famílias são famílias que querem morar em espaços maiores. E agora a parte tão esperada, que é a área externa. Aqui as imagens valem mais do que 1000 palavras, mas enfim, eu tenho uma área grande de lanai e só vou te chamar a atenção para um pergolado que foi feito com a Summer Kitchen e o segundo com estar social do lado de fora. Se esse é o estilo de vida que te agrada, que te encanta, entre em contato comigo por telefone, por WhatsApp e eu te vejo no próximo vídeo.